Gênesis, capítulo 1. Nós leremos os versos de número 26 e 27. 28 também. 26 a 28. Pai, nós pedimos ao Senhor que o Teu Santo Espírito nos ilumine na manhã de hoje. Que haja luz como houve na criação. Que sejamos direcionados pelo Teu Santo Espírito iluminador. Que, além do texto sagrado, encontremos a palavra de Deus, a pessoa do Cristo. Que esse texto dignifique Jesus Cristo. Assim diz as Escrituras em Gênesis capítulo 1, de 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Uma página viradinha para frente, capítulo 2, verso 15 do capítulo 2. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Para o cultivar e guardar. Meus irmãos e irmãs, eu me sinto muito desafiado todo iníciozinho do mês de junho, sabe? Porque é um mês que a nossa sociedade nos chama para uma consciência. O mundo nos chama para uma consciência. E como a presbítera Raíssa disse bem, eu também me sinto muito incomodado, porque muitas vezes a gente luta contra o racismo só em novembro. É horrível isso, né? Muitas vezes a gente fala de cuidado para com o meio ambiente só em junho. Muitas vezes a gente fala das mães só em maio, né? E às vezes os pais nem são lembrados em agosto, né? Oh, meu Deus. E eu fico preocupado porque essas datas, elas precisam ser para nós apenas uma referência para toda uma vivência. Essas datas, elas precisam ser para nós um ponto de partida para uma vida, para um ano. E de maneira muito especial para o exercício de uma cidadania responsável enquanto discípulas e discípulos de Jesus Cristo. O nosso exercício de cidadania precisa refletir a responsabilidade que a nossa fé exige de nós. Isso não pode ser mal interpretado, viu, gente? Não pode. Eu não estou falando em nenhum momento de fazer um Estado dominado pela religião e pela nossa fé. Não é isso que eu estou dizendo. Não me entendam mal, por favor. Laico é o Estado e necessário que continue sendo. Porque o Estado precisa, de fato, refletir, aí eu vou dizer, as exigências da fé na sua diversidade. Porque quando a gente vai olhar fé
em toda a diversidade, eu garanto às minhas irmãs e aos meus irmãos que nós vamos nos identificar a um compromisso de cuidado para com aquilo que foi criado. Quando eu falo de fé, a gente tem místicas diferentes, olhares diferentes, pontos de vista diferentes e que muitas vezes culminam em ações que nós cristãos falamos assim: isso reflete o caráter do Cristo. Quando eu ouço, por exemplo, em tradições diferentes da minha, sobre amor, sobre perdão, sobre fraternidade, sobre cuidado, sobre dignidade, eu falo, opa, a minha fé também é assim, e está tudo bem. Mas hoje aqui, de maneira muito, muito especial, eu preciso trazer uma frase, como usei também na escola dominical, uma outra frase, tanto de Calvino quanto de Santo Agostinho. Hoje eu inicio com a frase que está aí no boletim de Calvino. Calvino disse assim, olha só: é verdade que os mais ínfimos e mais insignificantes objetos, quer nos céus, quer na terra, até certo ponto refletem a glória de Deus. Na escola dominical, eu usei outra frase de Calvino, dizendo que não existe nenhum milímetro em tudo que foi criado, em toda a criação, em toda a existência, não existe um milímetro que Deus não suspire dizendo, é meu. A gente falava, inclusive, do dualismo, né, Feu? Sobre esse mundo dividido, aquilo que é de Deus e que não é de Deus. Um outro momento que a gente fala sobre isso, já falei muito sobre isso aqui, né? A gente tem uma mania de dividir o mundo, colocar parte do mundo que foi criado como se ele tivesse outro dono, né? E isso é um problema. Como se Deus não fosse dono do todo, como se Deus não dominasse em muitas aspas aqui, né? Como se Deus não fosse o cuidado existente na palavra dominante. O mesmo problema quando a gente se depara com a compreensão desses textos aqui que li, nós nos deparamos quando a gente fala que Deus domina e controla tudo e todos. É a mesma coisa. Como assim, né? Como Deus domina e controla diante de tanto mal, diante de tanta injustiça? Como que Deus controla tanta violência perto da gente e longe da gente? Que controle é esse? Eu preciso me perguntar. Que tipo de controle? E de repente, se eu substituo a palavra controle por cuidado, de maneira muito especial, quando eu me insiro na metáfora do corpo de Cristo, eu vou entender de que maneira Deus, como cabeça, usa o seu corpo para cuidar, para manifestar cuidado sobre tudo e todos. E isso cobra de nós uma responsabilidade. Porque se eu sou o corpo de Cristo, eu me pergunto, eu estou fazendo parte do cuidado expresso por esse Criador? Eu preciso me perguntar. Eu tenho cuidado de maneira que Deus é visto nas minhas ações de cuidado? Cuidado para comigo mesmo, né? Assim, às vezes a gente nem tem autocuidado direito, né? Tem gente que tem dificuldade em autocuidado. E aí, quando essa pessoa, por exemplo, se depara no cuidado para com o outro, a gente tem desafios imensos quando a gente tem que cuidar do outro, né? Eu tentei ensinar aos meus filhos o cuidado para com o outro, dando aos meus filhos animais domésticos, né? E nem sempre essa prática é muito bem sucedida. Não é verdade? Aquilo que não cuida, aquilo que não recebe cuidado, morre. Desde um peixinho de aquário, que muitas vezes ele é desconsiderado, e o final do peixinho do aquário muitas vezes é um vaso sanitário, como se aquilo não tivesse vida. Passa pelas nossas relações, se a gente não cuida, morre.
Você já teve relações que morreram ao redor de vocês? Eu já. Eu sei a dor que é de uma relação que morre. Né? Não cuida, morre. Se a pessoa não tem cuidado, a gente tem uma cultura do descarte absurdo, inclusive humano, né? É só a gente olhar a cultura como a nossa cultura muitas vezes descarta e desvaloriza toda uma bagagem de existência quando essa existência está perto da maturidade. Muitas vezes a nossa cultura é uma cultura do descarte. Olha que coisa horrorosa. Porque muitas vezes a nossa cultura olha aquilo e não vê, olha que horrível, utilidade. Nossa, eu não vejo que aquilo é útil para mim. Se não é útil, eu descarto. Abandono. E aqui eu calo a boca porque quem está falando tem cabelo branco. Né? Eu preciso trocar de espaço aqui e trazer o troféu para cá. Né? E é isso. A vida reflete a glória de Deus. A criação reflete a glória de Deus. E que Deus? Um Deus que é trino. A gente lembra o Deus Trindade. Um Deus que planejou criar por amor. Não é um Deus narciso. Passaram uma ideia para nós de uma divindade narcisa que precisa de ter aos seus pés súditos, adoradores. Eu vou parar aqui para não ser inconveniente nos adjetivos. Né? Tira isso da sua cabeça. Deus não é esse narciso. Deus é alguém que generosamente partilha de si com aquilo que foi criado para mostrar amor naquilo que foi criado. E é por isso que ele se mostra como amor. E quando ele percebe que a gente estava entendendo ele mal, ele vem na figura do Cristo demonstrar extremamente amor para tudo e para todos. E quando a gente se depara num domingo de Trindade, do ano passado, nós falamos um pouco sobre a questão do cuidado para com o meio ambiente no domingo de Pentecostes, do ano passado. Esse ano cai no domingo da Trindade, que é um Deus que quer se revelar como amor, que cria tudo como Pai. Na hora que essa criação se corrompe, com o que essa criação se corrompe, né? Com o desejo de ser igual a Deus, com o desejo de não precisar de ninguém, com o desejo de não reconhecer alguém, com o desejo de não reconhecer essa generosidade amorosa, com o desejo de olhar só para o seu próprio umbigo, para os seus próprios desejos, para a ganância, para o individualismo, para o egoísmo. É assim que essa humanidade e essa criação se corrompem. E assim, ele então expressa mais amor enviando o Filho. Exatamente para que a gente não se perca nesse individualismo, nesse egoísmo, nessa soberba, nessa altivez, nessa prepotência. E quando eu vejo imagens, infelizmente a claridade não deixa a gente ver tão nitidamente assim, né? Eu vou ver se eu consigo passar esse PowerPointzinho de alguma forma no WhatsApp da igreja, talvez fique mais nítido, talvez a gente consiga fazer isso, tá? Eu vou tentar colocar isso lá. Mas são imagens muito fortes que expressam falta de cuidado. Abandono. Não é mais útil. Eu abandono porque não é mais útil. Né? E é uma cultura que é assim, eu vou manter aquilo que vai me dar lucro. Né? O que não me dá lucro eu vou jogar fora. De maneira irresponsável. O que a gente faz com o projeto da Serviço Assistencial Dorcas em parceria com a ONG da Castração Ecológica, né, que trabalha cuidando aí dos nossos animais que estão tanto em situação de rua, quanto animais que têm aí os seus tutores que estão em situação de vulnerabilidade social, né? É muito pouco. E é ilusão a gente achar que essas ações individuais, só essas ações, elas são suficientes para mudar o todo. Não é. Elas não são suficientes.
elas não são suficientes. Elas são suficientes pedagogicamente, elas têm uma ação pedagógica. Elas têm uma ação de consciência minha e consciência coletiva. Porque aqui starta processos que precisam parar em políticas públicas responsáveis. Como o reverendo Herton muito bem lembrou, nós somos um estado da mineração. Já falamos muitas vezes sobre crimes, pós-crimes de ganância, onde morte pós-morte foram estabelecidas para que poucos ganhem absurdos, enquanto famílias que foram destruídas não têm a dignidade de ter condição de reconstruir as suas vidas, que foram destruídas pela ganância da mineração de Minas Gerais. E a gente está cansado de repetir que nós temos tecnologia para uma extração mineral com qualidade e com preservação, mas isso custa sim mais dinheiro. E é necessário que se estabeleça, porque senão a gente vai matar as nossas famílias das Minas Gerais. Quando eu me deparo com esses dois textos, a reflexão aqui é a mesma reflexão de qualquer outro texto bíblico. A gente pega um texto que me convém, eu pincelo aquele texto, excluo os outros que me confrontam e falo, esse aqui é o que a Bíblia diz, está escrito e eu vou fazer isso. Então eu vou dominar e vou usar. Porque a primeira narrativa daquilo que a gente chama de cosmogonia, do primeiro relato, nós temos dois relatos, um no capítulo 1 e um no capítulo 2. É uma poesia hebraica que se repete. A gente chama isso até de paralelismo, né? É uma narrativa poética que conta a história duas vezes de maneira diferente, mas a história é a mesma. Mas eu prefiro a primeira narrativa porque me é mais confortável. Quando a primeira narrativa, no capítulo 1, traz diante de algo que foi transmitido oralmente durante século, pós-século, até Moisés deixar registrado para a gente no texto que a gente chama de sagrado, lá está dizendo que eu preciso sujeitar e dominar toda a criação. Eu sujeito mesmo. Se é uma coisa que a gente pode fazer, pode dizer, olhando a história da humanidade, é que a humanidade, a gente bate palma para o nível de sujeição que a humanidade teve coragem, audácia de expressar tanta ganância, sujeitando tanta coisa e usando e abusando de tanta coisa. Mas a gente exclui o texto do capítulo 2, que é uma segunda narrativa que traz para nós uma responsabilidade de guarda e de cuidado, que não é para a gente sujeitar, não é para a gente dominar, é para a gente ter a responsabilidade para que aquilo tenha dignidade de vida perpétua. É isso que está escrito aí. Guarde e cuide aquilo que você faz com qualquer coisa que é preciosa que você tem dentro de casa e tem nas suas relações. Qualquer coisa que é precioso para você, você vai guardar e cuidar, porque é precioso. As relações preciosas nós não guardamos e cuidamos, nós não preservamos, nós não cultivamos. As pessoas que você ama, você não faz isso? Você não protege, não guarda, não cuida? Não é isso que a gente faz? Com quem a gente ama? A gente reflete a segunda narrativa com quem a gente ama. Então, se a gente só faz questão da primeira narrativa, que é de sujeição, de domínio, e não guarda e cuida, eu estou dizendo que eu não amo. Então eu não estou dizendo que eu não amo a criação, uma criação que reflete Deus. Eu estou dizendo que eu não amo aquilo que reflete Deus, quando eu uso e abuso. Eu não preciso gastar tempo aqui, gente. A internet está aí, né? A internet está aí. Vai lá, você vai encontrar artigos com qualidade que falam sobre o mal que o plástico está fazendo. São 500 bilhões de sacola no ano jogadas fora. 500 bilhões! São 1
milhão de garrafas PET por minuto na Terra descartada. É um negócio louco. É um negócio louco. Né? São 8 milhões de toneladas de plástico nos oceanos por ano. 8 milhões. É um negócio tão absurdo isso, sabe? É tão absurdo que a gente não consegue mensurar. Sabe quando fala de muito dinheiro para a gente, você não tem ideia do que aquele dinheiro vale? É quando a gente fala de muita desgraça, você não tem ideia do tamanho da desgraça que isso faz. Me perdoem a palavra, né? Minha mãe detesta essa palavra, me educou tomando tapa na boca. Falando que ela, inclusive, era uma persona grande, uma mulher grande, imensa, e que levava a gente embora. Era isso que a mamãe falava dessa. Cala a boca, menino, não chama isso não. Você aparece na rua a qualquer hora. Mas ela está estabelecida em nós quando a gente olha a nossa criação sendo maltratada por nós. Né? E a coisa mais difícil do mundo é a gente retornar para aquele tempo que eu vivia na venda do meu avô. Eu vivi na venda, eu fui criado na venda do meu avô. Sabe o que é o privilégio de ser criado na venda de um avô? Onde o que o Orfeu disse, né? As coisas eram vendidas a granel, aqueles caixotes, né? E tudo era reutilizado. Você tinha uma garrafa que retornava, né? De tudo. Você tinha que levar o casco. Se não levasse o casco, tinha que fazer um vale. Lembra do valinho? Valia no pedaço de pão rasgado, com valor, valia. Você tinha que ir lá para depois tirar o dinheiro. Mas você tinha que pagar. Porque aquilo ali valia. Hoje não vale mais. Né? Hoje eu vou sujar. É mais prático para mim. Olha isso, eu tenho menos trabalho de ir lá e trocar o casco, eu jogo fora. Meu Deus, olha isso! Para reduzir o meu trabalho de levar um casco para comprar alguma coisa. Meu Deus, eu jogo fora. Eu mato a agressão. Então, sim, é importante a gente usar o dia 5 de junho. Mas não é só o dia 5 de junho. Seria maravilhoso se isso fosse um modus operandi. A maneira da gente viver. Mas eu sei que a gente tem dificuldade diante de uma cultura que impõe para nós tanta praticidade. Né? É a cultura do fast food. Do aqui e agora. A gente não consegue esperar. Quem tem paciência numa fila, gente? A gente entende que a fila é justa? Você entende que a fila é um instrumento de justiça? Quem chegou primeiro tem que ser atendido primeiro? E a gente briga com a fila, porque a gente não consegue ficar 5 minutos na fila. A gente faz lei que se ficar mais de 15 minutos eu posso processar. Vocês estão entendendo assim, o tamanho da nossa ganância, da nossa prepotência? E a gente precisa revisitar esse lugar hoje. A gente pediu perdão, está ótimo, a gente pede perdão, Deus é misericordioso, é sim. Mas muito mais do que isso, eu preciso trazer a memória hoje para a gente caminhar para o encerramento da reflexão, de novo o significado da palavra arrependimento. Que não é ficar condoído, né? Ou triste. Não. A palavra no grego, que é traduzida para nós por arrependimento, é a palavra metanoia. É uma novidade, uma maneira diferente de pensar, de existir. É uma outra relação de existência. Ficar sentido não vale nada para Deus. A proposta do novo reino, e aí de novo, né? Eu gostei demais dessa palavra que Marcos deixou de herança para nós, né? Do mundo novo como Deus quer. É uma palavra onde eu preciso ter uma mente nova para estabelecer esse mundo novo do jeito que Deus quer. E eu estou ansioso, espero ouvir seu sermão gravado domingo que vem, porque eu preciso ouvir que a gente precisa arrumar essa casa primeiro para herdar o céu. Porque a gente está igual, sabe esse povo que é desorganizado, acumulador, que vai juntando lixo dentro de casa e morre no meio do lixo? Então hoje eu estou pedindo socorro para alguém vir socorrer a gente, porque a gente não sabe o que fazer com o que a gente fez com a nossa casa. Que ela é comum de todos os seres humanos, independente da raiz religiosa ou de qualquer outra segregação que a gente gosta de fazer. Ela é de todo mundo, de todas as pessoas, de tudo que foi criado, de todos os animais. Né? Eu estava vendo agora uma propaganda há pouco tempo dizendo que a maneira da gente olhar o desmatamento na nossa Amazônia
que a gente conta por campos de futebol, né? Para a gente ter noção, para a gente estar concreto. Eu tenho ideia, né? 2.000 campos de futebol foram devastados. Você entender isso. Mas eles estão trazendo outra forma de ver. É quanto tipo de espécie morreu naquela área. Quanta morte existe hoje. Só para a gente ter noção. Então hoje, meus irmãos e irmãs, muito mais do que catar tampinha, eu estou te convidando para a gente passar por uma mente renovada e de construção de novos hábitos que se reflitam em uma nova forma de vida para que a gente possa juntar em todas as esferas governamentais, se envolver em todos os abaixos assinados possíveis, participar daquilo que é possível, desde da sua casa, da sua cozinha, do seu condomínio, até as esferas municipal, estadual e federal dos nossos governos, para que a gente possa cuidar da vida. Para que a gente possa cuidar da vida. Porque ela reflete Deus. E aí eu encerro com a nossa temática. Reconciliação. É Cristo que traz isso para nós, a reconciliação. A presbítera Cátia lembrou muito bem. A gente tem aqui uma desavença com a nossa Mãe Terra. A gente está em contenda com a Terra. Existe uma briga feia que a humanidade marcou lá atrás com a Terra. E a gente está matando a nossa mãe. Né? A Pachamama, na cultura andina, na Constituição da Bolívia, se não me engano do Chile, salvo erro, Lima da Bolívia com certeza, a Pachamama, a ideia da terra como mãe, consta no principal documento desses países andinos. Como pessoa de direito e de vida, que precisa ser cuidada, guardada e preservada. E a gente só usa e abusa. Acho que a gente está com uma relação tóxica com a terra. Nossa relação de toxicidade, é de violência. E isso tem que parar. Isso tem que mudar. Isso parte de cada uma e de cada um de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude. Que a gente possa somar forças nessa direção. Porque o Deus que é trino, Ele já veio ficar com a gente há muito tempo. Ele continua nos incomodando pela presença do Santo Espírito todos os dias, para que nós o refletamos na vida. Que Ele nos ajude e nos abençoe. Em nome de Jesus. Fiquemos de pé, meus irmãos e irmãs. Repitamos as palavras de Jesus dizendo: Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino e a glória. E agora e para sempre. Amém. Irmãos estendidos, recebamos a bênção da manhã de hoje. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo e a comunhão da Ruá Divina sejam sobre a sua vida, minha irmã, meu irmão, sobre a sua casa, sobre as nossas consciências, as nossas cozinhas, a maneira com que a gente se depara com aquilo que pode ser reutilizado, reciclado, sobre as nossas ações de cuidado para com a terra e sobre toda a humanidade tão necessitada